meus gatinhos, estamos aqui para gravar nossa quinta aula, nosso quinto encontro virtual. E hoje a gente vai rever um pouco sobre o nosso gênero, sobre lenda, que a gente viu semana passada, sobre a Vitória Régia, não sei se vocês estão lembrados. E também hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de flexão do gênero, tanto do substantivo quanto do adjetivo. Vamos começar mais uma brincadeira e hoje a gente vai rever um pouco sobre lenda, como eu falei antes, flexão dos gêneros do substantivo e do adjetivo. E já aqui eu deixo meu e-mail, prisma.jamilxavier@gmail.com, para que vocês possam me enviar essa atividade, essa avaliação que eu passei para vocês. Como é que vai funcionar esse processo? Vocês vão estar me enviando só o gabarito dele. Quem quiser responder, pegar aqui na escola impressa ou imprimir em casa e responder, mandar para mim a foto, tudo bem. Quem não quiser, pode mandar para mim só o gabarito, que aí eu vou estar corrigindo, anotando para mim e passo para vocês a pontuação e o que acertaram e o que não acertaram, ok? Aí a aula de hoje a gente inicia com a revisão sobre lenda, para que depois a gente venha ver a flexão dos substantivos e adjetivos. Aí aqui, como de sempre, a gente tem a definição de lenda, que diz o seguinte: são histórias ligadas à tradição oral, por meio das quais procura explicar acontecimentos com causas desconhecidas e geralmente em terceira pessoa. Quando a gente fala em lenda, a gente sempre remete a algo que nos é contado. Por isso, uma das características, como eu falei na aula passada, sobre esse gênero é a oralidade. As pessoas sempre eram mais velhos que contavam a história e eles sempre se reuniam em partes. E uma das lendas que a gente vai ler nesse módulo 3, que foi Vitória Régia, né, que a gente fez menção e mostrou na aula passada, a praça que temos aqui em homenagem a essa flor. Aí a gente também viu um pouquinho sobre, na página seguinte, um pouquinho sobre Patativa da Saré, sobre o seu Antônio Gonçalves da Silva, que ele nasceu e morreu aqui no Nordeste. Ele nasceu e morreu na cidade de Assaré, no interior do Ceará, e ele é um cordelista, ele faz cordéis. Como ele era de uma família muito humilde, perdeu o pai, e ele teve que, por conta desse acontecimento, ele foi ajudar a mãe, né, na agricultura. Com isso, ele não levava essa dificuldade que ele teve na infância, né, toda a pobreza. Ele fez com que essa realidade dele dura, ele transpusesse para a literatura. Era dessa forma que ele conseguia, e nesses momentos que ele escrevia os seus cordéis, falando sobre a vida difícil do homem nordestino. Aí aqui tem Patativa da Saré, Antônio Gonçalves da Silva, que é o seu nome, mas ele é só conhecido como Patativa da Saré. E a Saré é a cidade de onde ele é natural, no interior do Ceará, é cearense, cordelista, nasceu e morreu no interior do Ceará, na cidade de Assaré. Isso é só pensando porque nesse capítulo a gente vê tanto lenda e a gente teve essa curiosidade sobre o cordel, porque são dois gêneros que eles trabalham muito a oralidade. O cordel, ele traz na questão da escrita naqueles folhetos, né, com o auxílio da xilogravura, que faz com que a gente venha a ter um entendimento. Já a lenda não, ela é um gênero totalmente oral e eles sempre eram contados por pessoas mais velhas. Aí isso é a revisão da nossa aula anterior. Aí a gente vai ver também sobre a aula passada adjetivo, como sempre a gente revisa e tem aqui. É a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe características, qualidades, defeitos e estado. A gente sabe que o substantivo é a classe que nomeia todos os seres, sendo eles reais e reais. E o adjetivo ele vem atribuir a essa palavra, a esse substantivo, uma qualidade, uma característica, um defeito, ou até mesmo um estado ou mudança de estado. Quando eu falo de estado e mudança de estado, eu estou falando o seguinte, porque dentro do enunciado eu posso trazer o seguinte: Ana estava triste, minutos depois alegrou-se. Então eu tenho aí dois momentos em que Ana estava triste e o outro voltou a ficar alegre. Então isso aí é a marca no enunciado que eu tenho a mudança do estado do meu substantivo próprio, que é Ana, ok? Do meu sujeito. Aí aqui eu coloquei um exemplo. A noite está fria hoje. Então a característica da minha noite é que ela está fria. Então fria aqui é o meu adjetivo. A gente também viu um pouco sobre locução adjetiva.
é a palavra ou expressão formada por duas ou mais palavras, que assim como o adjetivo, ele atribui características ao meu substantivo. Aí aqui eu coloquei: sou dos verdes mares, da cor da esperança. Da esperança é a presença da opção adjetiva no meu enunciado. Como eu falei na aula passada, a opção adjetiva é sempre da, de e do. Quando eu digo que palavra ou expressão formada por duas ou mais palavras, aí aqui eu tenho o da esperança, que é uma característica dos verdes mares. Ok? Então isso aí foi o que a gente viu na aula passada e a gente hoje está só dando aquela revisada para a gente estar assimilando ainda melhor. Qualquer dúvida, volta ao vídeo, assiste quantas vezes for necessário para que venha ter entendimento. Qualquer dúvida, a gente tem o contato do e-mail, agora tem os comentários desse vídeo e também o momento de interação que a gente vai ter no momento ao vivo. Ok? Aí agora a gente vai prosseguir. No livro de vocês, a gente tem hoje, para a gente trabalhar, o texto 2, que se chama O Pássaro da Sorte, que é um texto que é uma lenda, que é contada por Clarice Lispector, essa escritora, que ela nasceu na Ucrânia, porém ainda bebê foi morar no Brasil, e parte de sua vida ela morou aqui no Recife, no centro do Recife, na verdade. Clarice, ela escreveu uma das lendas, que foi o Irapuru. E essa lenda fala de um pássaro, de uma beleza muito grande. E no livro eu não trouxe para vocês hoje na aula, porque eu quero que vocês, quando estiverem assistindo essa aula, acompanhem com o livro, porque aí a gente consegue, a gente ter um resultado melhor. Aí no livro de vocês tem um quadro anexo ao lado, tem a lenda do Irapuru, que foi escrita por Clarice Lispector. Aí ela também, Clarice, ela escreveu um livro em homenagem a esse gênero que foi escrito, que estamos estudando hoje, que é Como Nascem as Estrelas. Esse livro ele vem com 12 lendas contadas na visão de Clarice Lispector. E entre uma delas está o Irapuru, Iara e o Neguinho do Pastoreiro, e entre outros. Esse livro, Clarice escreveu só falando sobre lendas. Aí aqui a gente vai ter a leitura na página 116 e a 117, a atividade da 118 a 122, referente a esse texto, tá? De Clarice Lispector. Aí hoje, agora a gente começa a ver o assunto que vai ser apresentado hoje, que é flexão do substantivo e do adjetivo. O assunto não é difícil, o assunto é bem simples, é só questão de gênero, né, masculino e feminino. Aí tem as suas terminações. Masculino são aqueles terminados em O, feminino terminados em A. Essa é a regra geral da flexão de gênero. Quando a gente fala de gênero, a princípio, a gente já tem que associar entre masculino e feminino. Se é masculino, para uma regra geral, como já foi dito, são terminados em O. Para os femininos, terminados em A. Porém, esse é um assunto super simples. O que dificulta é porque ele tem várias regras especiais, mas aí eu trouxe os tópicos para vocês. No livro também tem, porém aqui eu trouxe mais resumido. É o que eu sempre disse na aula passada. Acompanha com o livro que a gente não tem dificuldade, ok? Aí aqui tem o seguinte: a modificação que os substantivos e adjetivos sofrem para indicar que estão no masculino e no feminino são apresentados em O e A. Aqui eu coloquei uma lista deles. Quando eu coloco pato, que está no gênero masculino, e pata no gênero feminino. Bem simples. Isso aí é bem de início. Aqui outro exemplo eu coloquei tilitia, boi e vaca. Mas, professor, e aí quando a gente fala de dentista? E quando a gente fala da palavra estudante e criança? Como é que a gente vai dizer se é estudante ou uma palavra que não se encaixa nem no gênero feminino, nem no gênero masculino? Lá na frente da explicação a gente vai ver que são esses tipos de substantivo que a gente chama de comum de dois gêneros. Porque o que modifica aqui, na palavra estudante, vai ser o artigo definido O e o artigo definido A. A, estudante, então eu já entendo que ela é do gênero feminino. E quando eu colocar aqui o artigo definido O, eu sei que eu estou falando do gênero masculino. Mas isso a gente vê no decorrer do nosso assunto. Aí aqui eu trouxe outro exemplo. Índio bonito, total masculino. Aí a gente passa para o feminino, Índia bonita.
Aqui eu trouxe a casa mal assombrada e fica castelo mal assombrado. Formação dos femininos no substantivo. Como eu falei há pouco, a gente tem muitas regras especiais. A regra que eu falei antes dos artigos, da terminação O e A é a regra geral. É esses pontos aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. E se caso não entender, você volta ao vídeo quantas vezes for necessário, consulta o livro para que a gente venha ter um resultado positivo. Aí aqui a gente dá início às regras especiais. Primeira regra especial: os substantivos masculinos terminados em ão, an, ao e ona, como é que fica na flexão desse substantivo? Cidadão, quando ele é flexionado, ele fica cidadão. Quando eu falo leão, fica leoa. Quando eu falo de solteirão, eu falo de solteirona no feminino. Então aqui está uma lista: cidadã, leão e solteirão do gênero no masculino. Quando ele é passado, aqui para o feminino, fica cidadã, leoa e solteirona. Esse só foi o primeiro ponto das regras especiais. Aqui o segundo ponto, a segunda observação: substantivos masculinos terminados em OR, acrescenta o A. Trabalhador, está aqui a marca OR, ela fica trabalhadora. Caçador, está aqui OR, fica caçadora. Professor, professora. Essa é a segunda regra especial dos substantivos. O terceiro ponto: substantivos masculinos que indicam ocupações especiais e títulos que fazem do feminino e acrescentam em exa, isa, essa, ina e tris. Então, essa aqui é a terceira regra especial do substantivo, da flexão do substantivo. Aí, quando eu tenho duque, eu tenho duquesa, olha aqui a terminação. Quando eu falo profeta, eu falo profetiza, olha aqui a terminação, isa. Quando eu falo conde, eu tenho condessa, olha aqui a terminação, essa. Imperador, eu tenho uma imperatriz, também está aqui a terminação. Essa é a terceira regra especial. Todos os substantivos que indicam ocupação especial e títulos passam para o feminino com essas terminações. Quando eu falo de ocupações especiais, eu falo de duque, de rei. São esses graus. Por isso eu coloquei aqui duque, condessa e imperatriz, que é o que se encaixa na nossa terceira regra da flexão do substantivo. Vamos ver mais. Aí aqui a gente tem formação do feminino dos adjetivos. O primeiro ponto: quando é que a gente vai fazer a formação do feminino agora, não mais no substantivo, mas sim no adjetivo, que é aquele que vem para atribuir ao meu substantivo características, qualidades e defeitos, estado e até a mudança de estado. Aqui eu tenho o primeiro ponto: masculino terminados em eis, o e u. Geralmente recebe a desinência a. Geralmente recebem essa desinência. Quando eu falo em tecido em inglês, que ele está ali no masculino, a gente vai passar para o feminino esse adjetivo e ele fica bandeira inglesa. Alimento cru, quando eu vou falar no feminino, eu digo que é uma cenoura crua. Quando eu falo de homem sedutor, eu passo para o feminino esse adjetivo e fica mulher sedutora. Então, esse é o primeiro ponto dos casos especiais da flexão do adjetivo, tá? Aqui está o segundo ponto: o adjetivo masculino terminados em ão, a e ona. Homem sã, mulher sã. Menino chorão, menina chorona. Se o homem é são, ele está em sã consciência, a mulher ela é sã. Se eu digo que o menino é chorão, eu digo que a menina ela é chorona. Esses são as duas primeiras flexões para o feminino dos adjetivos, ok?
Aí aqui a gente tem o terceiro ponto. Os adjetivos terminados em eu e eia. Mulher, ateu, mulher, ateia. Homem, ilheu, mulher, ilhoa. Então sempre vai haver essa alteração quando tiver no masculino para a gente passar para o feminino. As observações sobre os gêneros dos substantivos e adjetivos. Esses foram pontos de dicas e agora a gente vai para os pontos de observações. Como eu disse a vocês no início, é um assunto super fácil, bem simples a questão dos gêneros, porém ele é cheio de regras e a gente precisa de um pouquinho de atenção de vocês e eu peço mais uma vez ao longo desse vídeo que acompanhem pelo livro, que assim fica de melhor absorção para vocês, né? Vocês conseguem absorver melhor. Aí aqui tem o primeiro ponto das observações do substantivo. Há substantivos que apresentam a mesma forma no feminino e no masculino, como eu falei lá no início. São chamados de comum de dois gêneros. Lembra que eu disse lá na abertura da nossa aula que estudante era uma das palavras que eram comuns de dois gêneros? Aqui eu trago um exemplo. Mais exemplos. Aqui eu coloquei o artigo definido o estudante. Logo eu entendo que eu estou me referindo a alguém do sexo masculino. Quando eu falo de a estudante, logo eu entendo que eu estou falando de alguém do sexo feminino, do gênero feminino. O outro exemplo foi um doente, uma doente, artista famoso, artista famosa. Então, o que vem mudar aqui é o famoso e famosa, porém artista, doente e estudante são palavras que são chamadas de comum do mesmo gênero. Mais observações. Há substantivos que nomeiam por distinção de sexo entre macho e fêmea. Antes a gente viu o comum de dois gêneros, que a gente traz o artigo definido o a, o artigo definido um e uma. Agora é uma outra observação que a gente vai fazer o uso da expressão macho e fêmea. A palavra por si só, ela a gente não consegue flexionar ela para dizer se ela é feminina ou masculina. É que eu coloquei. E esses substantivos são chamados de epicênios. São aqueles que são acompanhados das palavras macho ou fêmea. Aí aqui eu coloquei onça, onça macho, onça fêmea. Perceba que a gente só sabe, dentro do contexto, se a gente identificar se ela é macho ou fêmea. Porque onça, ela é como se fosse uma palavra neutra, ela é comum dos dois gêneros. A gente tem que ter esse acréscimo aí para a gente saber a quem a gente está se referindo. E aqui eu coloquei jacaré macho, jacaré fêmea, e também seria um outro exemplo de um substantivo epicênios. Terceiro ponto. Há também substantivos de um só gênero. A gente viu os comuns de dois gêneros, os epicênios, que são os que vêm acompanhados de macho ou fêmea, e agora a gente vai ver os substantivos de um só gênero. Quando eu falo a criança, o cadáver, a testemunha, o monstro e a criatura. Esses aqui são exemplos de substantivo onde eles só têm um gênero, ok? E o que vai identificar aqui, como eu falei antes, a que ele se refere é o meu artigo definido, tanto sendo o ou a, ok? Quarta observação: existem substantivos para indicar uma forma específica onde não ocorre a flexão, homem e mulher. Homem é homem, mulher é mulher e nada muda. Pai e mãe. Outro exemplo é cavalheiro e dama. Então, esses são exemplos de palavras que elas não se flexionam e nem precisa do auxílio do meu artigo definido para dizer se ele é um homem ou se ela é mulher. É pai e mãe, homem e mulher e acabou. Então, esses são substantivos que eles não ocorrem a flexão. Esses são os exemplos desse substantivo e no livro de vocês, se vocês observarem, a gente tem mais exemplos sobre esse. A quinta observação sobre a flexão dos substantivos é: outros substantivos que pertencem ao gênero masculino ou feminino
que neste caso colocamos o artigo o ou a antes deles, são chuva, aí eu tenho que me dizer que a chuva, quando eu falo fogo, eu acrescento um artigo definido, senão ele não tem o sentido completo, eu digo o fogo. Quando eu falo de a casa, eu falo a casa. Casa amarela é o bairro, mas aqui eu estou me referindo à casa. Logo, se eu vou escrever um enunciado, uma frase, para começar a falar sobre casa, eu tenho que colocar primeiro o artigo. A casa está à venda. Logo, para falar sobre ela, eu tenho que fazer uso do artigo. Uma outra palavra também que é necessário o auxílio do artigo é computador. Eu falo de a computador, não casa. Só casa se eu usar a expressão o computador. A sexta observação. Há substantivos que mudam os significados quando mudam o gênero. Preste atenção. Esse substantivo aqui, eles mudam o seu significado dentro do contexto. Lembra que sempre quando vocês me pedem exemplo, quando vocês falam, professor, o que é que significa? Eu sempre pergunto a vocês o seguinte: gente, qual o contexto? Porque às vezes, muitas vezes, dentro do contexto, dentro da frase, dentro ali do enunciado, a palavra ela muda de seu sentido. E é isso que a gente vai ver agora nesse substantivo. Que dependendo do contexto, ela vem mudar o seu significado. Aí aqui eu coloquei o seguinte exemplo. O cabeça do time arremessou a bola e acertou a cabeça do líder. Quando eu falo que ele é o cabeça da sala, ele é o cabeça do jogo, eu estou dizendo que ele é o líder. Seria aquele que mais se destaca, é aquele que mais sabe de determinado assunto. Quando eu falo o cabeça, eu estou me referindo ao líder ou alguém que se destaca. Quando eu digo que o cabeça do time arremessou a bola e acertou a cabeça do líder, quando eu digo a cabeça, percebam que ele muda totalmente de sentido. Quando eu falo de a cabeça, eu estou me referindo à parte do corpo, a nossa cabeça. Ok? Então percebam que, por conta do artigo, que muitas vezes as pessoas acham que é besteira, ela muda totalmente o seu sentido. O cabeça do time seria a pessoa que mais sabe, o líder do time naquele momento. Quando eu digo que ele arremessou a bola e bateu na cabeça do jogador, eu falo, esse a cabeça aí se remete à parte do corpo. A sétima observação, a gente fala agora sobre adjetivo, que diz o seguinte: há adjetivos que têm uma única forma para o masculino quanto para o feminino. Assim como ocorre no substantivo, o adjetivo ele também ocorre esse processo. Nesses casos, o gênero ele é indicado com auxílio do substantivo a que se refere. Observe os exemplos que eu coloquei. O menino ágil, a menina amável e a casa simples. Então, esses adjetivos aqui, eles não necessitam de nenhum acréscimo, pois eles não mudam, eles não se flexionam. Esse é o nosso assunto de flexão do substantivo e do adjetivo, e a gente tem atividade na página 129 e 130. E eu quero só deixar uma observação aqui para vocês, que é o seguinte: essa avaliação que foi enviada para o grupo dos pais, quem quiser pode me pegar aqui na escola impressa, quem não quiser, e quiser responder pelo computador, pelo celular, como ficar melhor para vocês, vocês podem estar me enviando só por e-mail um gabarito, e essas atividades aqui do livro eu vou estar vendo e dando vídeo com vocês já no final, ok? Pronto, e para finalizar agora o nosso encontro, o nosso quinto encontro virtual, eu deixo aqui uma produção de texto para vocês, que eu quero o seguinte: como o nosso gênero é lenda, eu quero que vocês escrevam uma lenda, que vocês criem. Como lenda é um gênero onde tem fatos irreais, que são criados da imaginação dos mais antigos, eu quero que vocês explorem a imaginação de vocês. A gente tem que ter um tempo para isso. E essa lenda eu peço para que vocês mandem para mim por e-mail, tá? E essa lenda eu peço que fique no mínimo em 20 linhas. Como ele não é um texto dissertativo, eu já vou logo adiantando na questão dos parágrafos. Não precisa ter aquela regra da redação, porém a gente já inicia o texto com parágrafo.
ok? Então hoje, o nosso quinto encontro virtual, a gente viu a revisão da aula passada sobre adjetivo e o nosso gênero lenda. A gente viu também um pouquinho sobre cordel e matativa da saré. Hoje, a gente viu flexões de substantivo de todas as suas regras especiais e a específica, tá? Assim como também as flexões do adjetivo. A atividade a gente deixei no livro, mas essa produção de texto, tá certo? Eu estou morrendo de saudade de vocês e eu espero vê-los em breve.